Poder se transformar em criaturas alienígenas com habilidades incríveis, ser forte, rápido, inteligente, capaz de voar, desaparecer, ou esmagar um carro com um soco. Esse é o tipo de coisa que muita gente sonha em fazer. E Ben Tennyson, um garoto de apenas 10 anos, ganhou esse presente. Mas o que começou como uma brincadeira de verão se transformou em algo muito maior. Fala galera, aqui é o Omnipop e sejam bem-vindos ao canal, quem não conhece ainda. Se inscrevam, compartilhem com os amigos, deixem um like no vídeo, ajuda bastante a gente e ativem o sininho, vocês não podem esquecer. Bom, hoje a gente vai explorar como o Ben 10 mostra que ser herói vai muito além de ter superpoderes. É sobre escolhas, sobre erros e principalmente sobre crescer. Porque antes de ser um herói, Ben é humano. E justamente isso que torna sua jornada tão inspiradora. Quando Ben encontrou o Omnitrix pela primeira vez, ele não entendeu o tamanho da responsabilidade que tinha nas mãos. Para ele virar um alienígena era só divertido. Era como um jogo novo, um brinquedo diferente. Afinal, ele ainda era só uma criança, imaturo, impossível, brincalhão. O herói que existia ali era mais acidental do que intencional, sabe? Isso era parte da graça também. Ver um garoto de verdade tentando lidar com algo tão grande, tão fora do normal, ele errava muito, sabe? E às vezes se transformava no alien errado, tomava decisões bobas, deixava o ego falar mais alto, mas com o tempo e com os perigos ficando cada vez mais reais, ele começou a mudar. Ser herói começou a significar mais do que apenas vencer os vilões. Ben passou a entender que havia vidas em jogo, que suas escolhas tinham consequências, que proteger os outros às vezes significava se colocar em risco, ou abrir mão do que queria. Essa é a parte em que Ben começa a crescer de verdade. Ele percebe que não basta ter poder, é preciso saber quando usar, por que usar e como lidar com o que vem depois. Ser herói, afinal, é agir mesmo quando ninguém tá olhando. É fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. E tudo que eu citei até agora, o Wii aprendeu com o desenvolvimento do personagem Ben 10 clássico. A cada episódio, como um episódio, por exemplo. Segundo episódio de Ben 10, o episódio do Doutor Animal, que o Ben queria a carta de Sumo, mas ele percebeu que salvar uma vida é mais importante de algo simples que ele quer. Sabe? Ele percebeu que existem consequências para usar para os atos dele. Ele percebeu que ser um herói não é tão mole assim, como ele mesmo falou. Já em Ben 10, o Segredo do Omnitrix, Ben aprendeu que ele estava sendo muito herói pela diversão, como o Tetrax fez a observação. Então ele aprendeu que, ao achar que perdeu a Gwen, ele aprendeu que tem consequências, tem muitas consequências para os seus atos. E ele percebeu que ser herói é um grande peso. Ser herói é algo que não é para qualquer um. E Ben percebeu isso e evoluiu como ser humano, como um herói. Mas, como todo ser humano, Ben não é imune a tentações. E com o tempo ele passou de ser um garoto desconhecido a uma celebridade intergaláctica, né? Todo mundo sabia quem era o Ben 10, e isso começou a afetar seus julgamentos. Primeira vez que isso aconteceu foi em Ben 10 Força Alienígena, justamente quando o Ben acabou com a invasão dos soberanos. Nessa hora, todo mundo do universo conhecia o Ben como essa celebridade que acabou com a invasão dos soberanos, como eu acabei de falar. Então o Ben meio que salvou todo mundo, era o salvador do universo, sabe? Meio que isso afetou o julgamento do Ben e deixou ele mais arrogante, com um ego maior. E isso piora mais ainda em Ben 10 Supremacia Alienígena, onde o Ben simplesmente é conhecido por toda a Terra como o herói que salvou várias pessoas durante várias catástrofes diferentes. Então o ego do Ben aumentou muito mais. E o menino que um dia lutava por compaixão começou a lutar por prestígio. Começou a se importar demais com a própria imagem, com o status. Ele queria ser visto, ser reconhecido, ser a estrela. E nisso começou a errar de novo, a ignorar conselhos, a subestimar inimigos, a colocar o ego na frente da missão. Mais uma vez ele teve que aprender que ser herói não é sobre fama, mas sobre caráter. Talvez o maior inimigo do Ben nunca tenha sido Vilgax, ou qualquer outro alien. Talvez tenha sido ele mesmo, o orgulho, a impulsividade, a teimosia, tudo isso quase o afastou de quem ele era no começo, alguém que só queria fazer o bem. E é aqui que a história do Ben realmente brilha, porque ele erra, sim, mas ele também reconhece, aprende, muda, ele tem humildade para voltar atrás, pedir desculpas, ouvir os outros, e tudo isso faz parte de crescer. Mesmo com o Omnitrix, com todo o poder do universo, Ben ainda é humano, e isso não é uma fraqueza, é o que torna forte de verdade. Com o tempo e com muitos tropeços, Ben se torna o herói que ele nasceu para ser, não porque é o mais poderoso, mas porque entende o que significa proteger, o que significa liderar e o que significa inspirar. Ele não é mais o garoto que queria só se divertir com os superpoderes. Ele é um homem que sabe quando agir, quando recuar, quando ouvir. Ele se tornou alguém que não luta só com força, mas com empatia, com propósito. E mesmo com tudo isso, ele nunca deixou de ser o Ben. Com seu humor, suas falhas, suas piadas ruins e seu coração enorme. E tudo isso é percebido no final de Ben 10 Supremacia Alienígena, onde o Ben simplesmente decide respeitar o livre-arbítrio de todos os seres vivos do universo, sem mudar o livre-arbítrio das pessoas. Isso sim é uma atitude de um herói. Ben Tennyson nos mostra que ser herói não é ter o poder de se transformar em qualquer criatura do universo, é ter coragem para encarar quem você é e quem você pode se tornar. É aprender que falhar faz parte, que crescer dói,
e que no fim das contas a verdadeira força não está no Omnitrix, mas nas escolhas que a gente faz com ele. Ben é herói, mas antes de tudo, ele é humano. E talvez seja isso que o torne um dos maiores heróis de todos. E pra você, qual foi o momento em que Ben mais te inspirou? Qual alienígena você acha que representa melhor a jornada dele? Deixa nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não para de falar sobre os heróis que nos ensinam a sermos melhores. E é isso, gente. Até a próxima transformação. Tchau.